Tá entrando. Agora sim, agora eu escutei aqui. Olá, olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão chegando por aqui. Vamos dando início à nossa atividade promovida pelo Nufeps, com o webinar Sono e Aprendizagem, que vai ser ministrada pelo professor doutor Felipe Viegas Rodrigues. Então, em nome do Nufeps, eu já queria agradecer imensamente, professor Felipe, a sua participação e a sua disponibilidade por ter aceito o nosso convite para estar promovendo aí mais uma atividade para o nosso corpo docente, sempre com um pensamento de enriquecimento, né, de desenvolvimento e em busca desse aperfeiçoamento. Então, agradecemos demais a sua disponibilidade. Sejam muito bem-vindos a todos. Eu sou a professora Ana Paula, sou membro do Nufeps e docente da instituição. Vou estar mediando a atividade. Então, caso haja dúvidas, questionamentos, pode ir mandando aqui no chat que eu já vou dando uma olhadinha e mediando com o professor Felipe. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que a gente tenha uma ótima atividade aqui. E passo a palavra, então, para o professor Felipe. Professor Felipe, muito obrigada de novo. Imagina, Ana, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês. Trouxe uma galerinha aí também do mestrado, né, daqui de Prudente, da educação. É muito legal estar com vocês mais uma vez. Bom, deixei uma proposta super ampla, né, da gente conversar sobre sono e aprendizagem. E a primeira coisa que eu quero dizer é que, de forma alguma, o que eu vou trazer aqui para vocês é super extensivo em relação ao tema. Eu vou trazer pincelado algumas coisas que possam servir para a gente pensar um pouquinho sobre como essas relações acontecem, tá? Tem um QR Code aí, para quem tiver com a apresentação bem visível e com o celular na mão, vocês provavelmente conseguem aproveitar e pegar essa apresentação para acompanhar mais de perto, se for do interesse de vocês, tá bom? Eu imagino que vocês também tenham uma noção, né, de que sono é algo importante para aprendizagem, para crescimento, para um bom desenvolvimento, para tudo aquilo que envolve saúde, mas eu não sei exatamente até que ponto a gente conhece essas relações e quero tentar trazer algumas coisas que são bem novas, algumas coisas bem recentes que ratificam, assim, os motivos pelos quais essas relações são super importantes, tá bom? Bom, de onde eu venho, né? Em primeiro lugar, talvez. Eu sou biólogo de formação, eu me formei, tem aí um pouquinho mais de 20 anos, e desde a minha graduação eu trabalho com neurociências de uma forma bem ampla. Eu fiz licenciatura na minha graduação, mas meu TCC ele foi focado em o que a música poderia fazer em termos de processo de aprendizagem, desenvolvimento psicomotor, e aí, dali para frente, eu continuei trabalhando só com neurociências, fui fazer um doutorado, né, em fisiologia, mas trabalhando com neurofisiologia e neurociências, e ali eu me aproximei um pouquinho mais de processos cognitivos, de entender como funciona a atenção, entender como funciona a memória, e continuei trabalhando com músicos, porque isso é um interesse pessoal bastante grande, né? Então, eventualmente, eu tento pescar aqui ou ali uns alunos para tentar fazer uns projetos que envolvam música. Esse percurso do doutorado, ele durou até 2011, e aí, em 2011, eu voltei aqui para Presidente Prudente, minha cidade natal, eu sou nascido aqui, e acabei entrando na UniOeste, onde eu estou até agora, e atualmente, né, eu tenho trabalhado aí muito próximo à psicologia e à medicina, especialmente na psiquiatria, né, que são áreas próximas aí a tudo aquilo que eu trabalho e pesquiso, e mais recentemente no programa de pós-graduação em educação da UniOeste, onde eu também tenho tentado colaborar um pouquinho aí com processos educativos, que é um pouco do que eu estou trazendo aqui também, tá bom? Bom, o que é sono? Né? Essa é uma pergunta importante se a gente quer tentar entender a relação desse processo com a aprendizagem. E aí, dentre tantas definições possíveis, né, eu gosto bastante da definição desses autores que tratam o sono como uma condição reversível de menor capacidade de resposta, que geralmente está associado à imobilidade. E aí eu estou grifando duas coisas porque elas nos trazem de importante. Uma condição reversível para diferenciar o sono do coma. O coma não é uma condição prontamente reversível, né? E a questão da menor capacidade de resposta para diferenciar o sono do simples repouso.
né? Porque tem autores que questionam isso. Qual é a diferença de você estar sentado no sofá ou deitado no sofá largado e estar dormindo mesmo? Isso tem a ver com essa menor capacidade de resposta. Alguém pode prontamente responder quando você está ali só deitado descansando, mas isso pode não ser tão simples quando você está dormindo, tá? E algumas outras informações aí importantes. O sono, naturalmente, ele acontece em intervalos regulares, ele é regulado de forma homeostática, ele é regulado como um processo de homeostase normal e natural do nosso organismo, e existe uma compensação na privação de sono, que é um dos pontos míticos aí. Tem pessoas que falam, se você não dormir durante a semana, tá tudo bem, você pode seguir o final de semana normal. Não, se você não dormiu tudo que você precisa durante a semana, e se você tiver a oportunidade de dormir mais no final de semana, seu corpo vai pedir isso e você provavelmente vai fazer isso. Se você tem feito isso, o que você está dormindo durante a semana provavelmente não é adequado, e aí a gente precisa repensar quantidades de horas de sono. Do ponto de vista mais neurobiológico, quando a gente faz um eletroencefalograma, a gente põe todos aqueles pontos de sensores no nosso escalpo e a gente tenta avaliar a atividade elétrica do nosso cérebro durante esse processo, a gente percebe que tem muita coisa acontecendo, né? No estado acordado, eu tenho um certo registro eletroencefalográfico que eu não vou detalhar aqui agora em termos de componentes de onda, frequências de onda, mas é um registro, né, de baixa amplitude, de alta frequência, onde ele está ali se movendo bastante, e conforme a gente vai para estágios distintos, fases distintas de sono, cada vez mais profundas, ou de sono REM, que também é conhecido como sono paradoxal, esses estágios vão se alterando, esse registro vai se alterando. Se vocês acompanharem aqui, né, esse estágio de sono REM, por que a gente chama de sono paradoxal? Porque ele é muito próximo do estado acordado. É muito difícil da gente distinguir o sono REM do estado acordado. A minha melhor forma de fazer essa distinção é de estar ali diretamente observando o sujeito e entender se ele está dormindo ou se ele está acordado. O estágio 1, que está aqui um pouquinho mais para baixo, eu tenho algumas diferenças maiores se eu quantificar esse registro, mas ele ainda é muito próximo. Nos estágios progressivos, né, eu começo a ter diferenças mais marcantes, inclusive alguns fenômenos elétricos que estão bem caracterizados como importantes para a memória, e no estágio, que a gente naturalmente chama de sono profundo, a gente tem uma alteração mais real desse registro para um estágio de frequência baixa, poucas ondulações e alta amplitude no registro. Mas isso é o beabá do sono e é um indicativo de que realmente tem alguma coisa diferente acontecendo no nosso cérebro durante esse processo. Daqui a gente também consegue observar que ele é cíclico. Eu estou ciclicamente passando por estágios de sono REM. Sono profundo, que tem várias pessoas que falam, nossa, é super importante, ele é mais comum no início do período, mas ele é um pouco mais raro no final do período e é super normal se você tiver com relógios lá para medir a sua saúde, o seu sono, etc., super normal que só apareça sono profundo no início do período, e aí, ao longo da noite, mais próximo da manhã, não exista sono profundo. Tá tudo bem, tá tudo certo, e o seu sono está adequado. Mas se algo está acontecendo ciclicamente, se eu tenho um registro muito característico do que acontece em cada período, eu preciso repensar sono como algo que é importante e ativo. Sono não é um desligar do cérebro, sono é um processo ativo, importante, em que alterações fisiológicas características estão acontecendo. Quando eu vou para sonos profundos, eu altero parâmetros fisiológicos de frequência cardíaca, de respiração, para níveis bem basais, mas naqueles momentos de sono paradoxal, onde alguma coisa importante deve estar acontecendo, esses parâmetros voltam para valores muito próximos daqueles parâmetros que eu tenho quando eu estou acordado. O gasto energético é semelhante a períodos de atividade. 15% a menos, né, de taxas metabólicas é muito pouco perto desse estado de inatividade, onde eu não me mexo, eu não faço nada, eu fico ali deitado por 6 horas, 7 horas, 8 horas, até eu acordar de novo. O nosso cérebro não muda a taxa metabólica praticamente, o nosso cérebro continua gastando 20%
do nosso oxigênio, que é um índice bem alto para um órgão que não passa de 3% do nosso peso, né? Então, eu preciso repensar sono como algo que é importante e ativo, porque não é simplesmente descansar, mas provavelmente é fazer outros processos ao longo desse período. Bom, quando a gente olha para a taxa de metabolismo, né, isso varia com raça, se eu estiver olhando para outras espécies que não humanos, isso envolve mudanças em relação a tempo de sono. Ó, ratos podem gastar até 18 horas de sono, e eu não quero que vocês pensem que eles não trabalham, que eles são vagabundos, não faz isso, tá? São só metabolismos diferentes. Porque o elefante também não trabalha, mas ele só gasta 3 horas de sono. Isso provavelmente está vinculado a essa taxa de metabolismo que a gente sabe que é bastante alta em organismos super pequenos como um rato e bastante baixa em organismos tão grandes quanto um elefante. Então é super curioso que isso tem uma variação acompanhando bem de perto aí a taxa metabólica. E se tudo isso é tão importante, né? Se eu realmente preciso de sono como algo ativo, como algo que altera o meu corpo, o que acontece se eu fico sem estudar para uma prova? O que acontece se eu fico sem estudar para desenvolver o meu projeto de mestrado? O que acontece se eu fico sem dormir? Eu falei sem estudar, né? Desculpa, sem dormir. O que acontece se eu fico sem dormir para fazer o meu último pedido de bolsa? A gente tem bem caracterizado que existem prejuízos marcantes se a gente fica sem dormir. Prejuízos que são metabólicos, que são imunológicos, que são cognitivos. Aliás, deixa eu falar aqui da nossa famosa melatonina, porque vários de vocês já devem ter ouvido falar. Um hormônio que aparece quando a gente fala de sono. Ele é um baita importante hormônio para o sistema imunológico. A gente precisa de melatonina para recuperar sistema imunológico, para conseguir manter a adequação de resposta imune, fazer defesa imunológica e tudo mais. Se eu não durmo, eu vou começar a ficar doente. Isso é a primeira dica para quem está fazendo doenças recorrentes aí, né? Se a gente ficar cronicamente sem dormir, a gente vai morrer, e isso já foi bem caracterizado em humanos, talvez umas pouquíssimas vezes, mas tem pesquisas que fazem isso, claro, sem levar o sujeito até a morte, mas em animais bem caracterizado. Entre 2 a 4 semanas de privação de sono em ratos, você provoca morte. Tem alguns autores que discutem que a gente talvez não consiga fazer privação real, porque 24 horas em humanos, 24 horas sem sono, nosso cérebro parece que começa a tentar desligar umas partes que ele possa fazer isso durante o próprio funcionamento. E talvez por isso o funcionamento cognitivo comece a ficar disperso, confuso, prejudicado, porque a gente realmente tem um cérebro que está começando a funcionar de uma forma muito diferente. Ainda assim, se eu quiser persistir nessa privação de sono, em humanos, isso também pode provocar morte, e a gente sabe bem porque existe uma condição genética específica associada à proteína prion, para quem estiver nessa praia, que é chamada insônia familiar fatal, que depois de alguns meses vai provocar morte. Para algumas pessoas, poucos meses, para outras pessoas, alguns anos, mas está relacionado à morte precoce. Essa doença começa a aparecer ao redor dos 51 anos, né? E é uma causa bem conhecida de morte por um processo de insônia muito grave, que está desassociado à ansiedade, está associado aí especificamente a fatores neurobiológicos que são conhecidos, tá? Bom, outros dados aí que eu acho bastante interessantes, que denotam bastante para a gente o tamanho do prejuízo, né? Existe um tipo celular no nosso cérebro que não é neurônio, mas que está lá para dar suporte à função cerebral, que aumenta a atividade quando a gente fica em privação de sono. Esses caras têm várias funções no nosso cérebro, inclusive controlar o próprio processo de comunicação neuronal, porque essas células ficam ali rodeando as sinapses, mas uma das funções mega específicas, justamente na sinapse, é eliminar excesso de glutamato, eliminar excesso desse neurotransmissor que é super prevalente no nosso córtex cerebral. Alguns autores apontam até 80% dos neurônios como liberadores de glutamato, porque ele é basicamente o neurotransmissor que fala assim, vai, faz, né? Ele é o neurotransmissor excitatório, que quando você recebe um estímulo, vai fazer isso comunicar com a outra ponta, vai fazer você se mexer, vai fazer você funcionar de uma forma geral. Só que o glutamato é um neurotransmissor que em excesso ele é tóxico.
É isso que provoca prejuízos de longo prazo em pessoas que sofrem de epilepsia e que têm convulsões. Aqueles processos epiléticos convulsivos que lentamente vão adicionando uma carga excessiva de glutamato vão provocando morte neuronal. Se eu aumento a atividade, se eu atrapalho esse processo de eliminação de glutamato, se eu deixo isso se acumular, provavelmente eu estou fazendo alguns processos ali que são tóxicos, que são importantes e que em longo prazo devem trazer prejuízos. Um outro dado relacionado a esses tipos celulares que não são neurônios, que estão lá no nosso cérebro, a micróglia é uma célula que a gente considera parte do sistema imunológico, porque ela faz o papel imunológico no nosso cérebro. Privações crônicas de sono maiores ali do que 5 dias, se você decidir ficar a semana inteira de provas sem dormir, porque você precisa gabaritar todas as suas provas, você vai chegar lá no final dessa semana num estado inflamatório importante. Esses estados inflamatórios nunca são bons, porque eles provavelmente vão facilitar infecções oportunistas, eles vão atrapalhar o seu metabolismo geral, eles vão te deixar num estado assim de atropelamento por um caminhão que você talvez não entenda quando você chegar lá na frente. O que eu mais quero falar daqui para frente é que talvez seja mega eficaz para você passar na sua prova, fazer o seu projeto, conseguir o seu fomento de bolsa. Mas será que você vai guardar alguma coisa para valer lá na frente? Porque a gente está vendo esses motivos pelos quais o sono é importante. Mas o que ele está fazendo do ponto de vista de aprendizagem, de formação de memórias e, de forma geral, com a nossa cognição, né? Esses resultados que eu quero que a gente entenda de uma forma um pouco mais criteriosa. Bom, esses autores aqui, eu já citei eles, mas estou citando eles de novo, porque eles têm alguns estudos bem legais em termos de qual é o papel do sono, né, no nosso cérebro, de uma forma geral, mas eles trazem uma hipótese bem legal para explicar por que a gente dorme, tá? Que sono é importante para a retenção de memórias, isso é algo que a gente sabe há muito tempo. Esse trabalho é um trabalho de revisão que cita trabalhos lá da década de 80, 90, quando a gente estava começando a entender que sono era importante para a formação de memórias. Mas esses autores aqui, quando eles fazem uma primeira revisão maior de tudo aquilo que eles estavam investigando, eles trazem uma frase, um conceito, uma conclusão que parece super importante. O sono é o preço que a gente paga pela neuroplasticidade. Neuroplasticidade, se você quiser a tradução mais simples, a associação mais simples do termo, neuroplasticidade é aprendizagem. Neuroplasticidade é o nome que a gente dá para o termo, é o nome que a gente dá para o que o nosso cérebro está fazendo para que você aprenda alguma coisa. A história desses caras, né, mais relevante desse ponto de vista de sono, memórias, etc., começa em 2003, quando eles fazem de cara uma hipótese que eles chamam de hipótese de homeostase sináptica. O que essa hipótese desses caras diz? Alguns passos para explicar o que eles estão querendo dizer. Primeiro, que estar acordado é importante para que a gente modifique sinapses, que a gente potencialize comunicação entre neurônios, porque você está aprendendo sobre o ambiente. Segundo, esse processo de fortalecimento de sinapses, ele está altamente relacionado à quantidade de horas que você passa naquele sono de ondas lentas. Terceiro, esse sono de ondas lentas, ele é super importante para que você retorne as suas sinapses para um estado que parece ser basal. E quarto, fazer esse retorno ao estado basal é benéfico para você melhorar o desempenho em tarefas diversas. Então, é uma hipótese muito bem estruturada, onde eles essencialmente estão querendo dizer assim: tem uma série de achados da literatura que mostram processos que acontecem durante o sono, que te trazem de um estado lá atrás de estar acordado e aprendendo sobre o ambiente, e durante o sono, por uma série de pequenas etapas, estar consolidando realmente que você vai guardar memórias que são importantes. E é bem legal que eles estejam fazendo esse raciocínio todo, e mais recentemente eles têm umas evidências mais concretas de que isso realmente acontece, e eu já chego lá. Tentando desenhar aí o que eles estão representando, né?
Durante o dia, você está lá exposto a uma série de estímulos, não são só rostos, mas rosto é um estímulo social mega importante, e a conversa, o diálogo que vem, né, dessa interação social também é importante. Você recebe essa informação sensorial, você raciocina sobre essa informação sensorial, você está literalmente, né, nesse desenho, está representado aqui, que você parte de regiões sensoriais e você vai para regiões pré-frontais executivas que dão significado mesmo àquela informação, e você vai fazer isso em loop ao longo daquele dia, tá? Esses processos dependem de altos níveis de alguns neurotransmissores que modulam a função cortical e mantêm o cérebro ativo. Norepinefrina, em especial, ela é importante para que a gente mantenha esse cérebro literalmente acordado. Durante a noite, quando naturalmente esses níveis de norepinefrina vão lá para baixo e você entra em estágios de sono, você está desprovido de informações sensoriais, você está desprovido da sua conexão motora. Essa tia que provavelmente vocês enxergaram como uma mergulhadora na água, porque todo mundo enxerga assim, é só uma tia deitada, ela está dormindo, tá? Mas durante esse momento que você está desconectado do seu corpo e desconectado do ambiente, você tem uma série de processos acontecendo para revisitar aquelas informações sensoriais e reorganizar sinapses. E por isso a gente estava falando de sono como um processo ativo e importante. Ok, vamos adiante. Vamos falar especificamente de memória, porque memória é o processo-chave no meio desse processo, né? A própria literatura de neurociências, ela não faz distinção nenhuma entre o que é aprendizagem e memória, porque basicamente toda vez que a gente fala sobre aprendizagem na literatura e a gente precisa testar a aprendizagem, a gente está só testando memória. Tem um artigo de 2022 que eu particularmente considero bem interessante, porque ele é um artigo que pega um conceito mega antigo, literalmente de 1800 e bolinha, sobre memória, um dos primeiros autores que testou memória, que fala sobre curva de esquecimento, qual é o período de tempo que a gente gasta para naturalmente esquecer uma informação se eu não acesso ela novamente. E eles falam assim, olha, faz cento e tantos anos que a gente conhece isso, todo mundo acha que a gente já testou isso super bem, mas a gente não testou. Quando a gente fala assim, você sabe com precisão quanto tempo você precisa ou qual é a quantidade de informação que você consegue memorizar? Ninguém consegue dizer isso com precisão. E ele até apela lá para a forma de funcionamento de empresas atuais e ele fala, se você trabalhasse numa empresa e o seu chefe te pedisse uma previsão sobre como memória funciona e fosse esse relato impreciso que você trouxesse, você seria despedido. Ainda assim, faz cento e poucos anos que a gente entende nada sobre memória e a gente finge que entende. Mas vamos falar daquilo que a gente entende, né? Primeira coisa, a gente trata a memória como memória é uma coisa só, mas memória não é uma coisa só. Reter informações envolve pelo menos 3 processos distintos. Quais são eles, né? Você reter informação porque você está ensaiando aquela informação mentalmente, literalmente você está dizendo a informação para você mesmo. Quando a gente usa memória de curto prazo ou memória operacional, você lê um número de telefone e você fica repetindo na sua cabeça para você guardar. Isso é uma forma de reter informação. Segunda, você tem uma estrutura neural bem conhecida na discussão sobre memória, que é o hipocampo, que consolida, que faz aquela informação ficar lá para valer, e isso já é o que a gente chama de memória de longo prazo, mas nesse momento inicial, né, se você guardou uma coisa que eu falei lá no início da palestra, isso ainda é uma informação muito lábil. Se você guardar e lembrar dessa informação daqui uma semana, a gente vai estar falando de um outro processo que é chamado consolidação de sistemas, onde essa memória se torna independente do hipocampo, e aí ela é para valer uma memória de longo prazo duradoura. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre memória, parece ser mais desconhecido de uma forma geral, é que formar memória não é um processo único, mas é um processo que acontece em etapas. E aí a parte interessante é que esses autores, eles tentam realmente trazer isso de uma forma um pouco mais sistematizada, né? Eles trazem períodos de retenção de informação.
Então, o primeiro período onde uma informação claramente é encontrada é um período que dura até 60 segundos. É o período em que aquela informação está na memória de curto prazo. Se eu acabei de passar a informação, se o sujeito estava atento o suficiente, até um minuto depois, eu devo tranquilamente achar aquela informação. Agora, se eu passar de 60 segundos, eu vou para um período 2, onde, se eu achar essa informação 60 segundos depois, eu provavelmente, tranquilamente, acho ela até 12 horas depois. É um período bem mais longo para essa informação estar lá. Mas esses períodos que eles estão elencando é com base em literatura, é com base em experimentos mesmo, e os experimentos parecem mostrar isso. Se eu achei em até 60 segundos, quase sempre vai estar lá. Se eu conseguir achar a informação depois de 60 segundos, tanto faz testar com 2 minutos ou com 12 horas, provavelmente vai estar lá, mas eu ainda não tenho garantias que vai estar depois de 12 horas. Terceiro período vai de 12 horas para frente até 7 dias, que é um período muito diferente. Mas esse é o dado que a literatura traz. Se eu achar depois de 12 horas, provavelmente eu vou achar até 7 dias depois. E se eu conseguir achar aquela informação na semana que vem, provavelmente ela vai estar lá eternamente. Ou ela vai estar lá por meses, por anos, por muito tempo. Então, parece que esse é um dos primeiros trabalhos na literatura, apesar de extremamente recentes, que tentam efetivamente caracterizar esses períodos. E aí aqui tem uma sacada bem interessante. Eu não sei se vocês perguntaram isso, mas eu me perguntei isso a primeira vez que eu olhei para isso. Por que 12 horas? Por que 7 dias? Né? Daqui para cá, do período 1 para o período 2, é muito simples de entender. A gente está indo de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Mas a memória de longo prazo, ela nunca foi muito distinta em coisas diferentes. Então, por que 12 horas? Por que 7 dias? Por que até sei lá quanto? Né? Bom, se a gente tenta colocar isso em gráficos, né, eles fazem isso, eles mostram que existe uma lenta progressão aí dessa curva de esquecimento, mas esse gráfico tem uma pegadinha que a gente vai conversar já já, né? Conforme passa o período, eu tenho cada vez menos chance, né, de encontrar informações ao longo do tempo. Ok, mas vamos voltar um pouquinho lá para o dado neurobiológico, porque eu falei já lá atrás que tinha alguma coisa acontecendo nesse cérebro, tinha um processo neuroplástico acontecendo, e isso acontece aqui a partir do momento zero. A partir do momento zero, alguma coisa tem que ser transformada no meu cérebro se eu quero encontrar aquela informação depois. Então, o que está acontecendo? Bom, isso é uma resposta que esses autores tentaram dar, e é bem recente, é de 2017, de novo envolvendo aquela dupla lá, o Tononi e a Cirelli, que parecem gostar bastante aí de investigar sono. O que eles fizeram? Eles buscaram evidências de modificações de sinapses durante o ciclo sono-vigília, que é uma coisa bem fantástica que a gente consiga fazer desde 2011 para cá. A gente tem umas técnicas aí bem legais para investigar de perto, em vivo, o neurônio funcionando. Claro que eu preciso de um ratinho, que eu fiz uma neurocirurgia, então a gente não faz isso em humanos, mas eu consigo investigar em vivo qual é o processo de modificação de sinapses que vai acontecer com esse ratinho. Aí eles testaram 3 grupos de ratinhos, né? Eu estou sempre brigando lá com os meus alunos da educação que a gente precisa de grupo controle, e é exatamente por isso que a gente sempre vê 2, 3 grupos diferentes quando a gente está lá na saúde. Quem são esses grupos de ratinhos? Eles testaram grupos de ratinhos que estavam espontaneamente acordados, né, no período noturno, que é o período em que esses ratinhos normalmente ficam acordados. Esses ratinhos, eles, né, são diferentes da gente, eles ficam acordados à noite, eles dormem durante o dia. Então, esses são ratinhos literalmente controle, em que a gente está olhando para o cérebro deles nesse período espontaneamente acordado. Aqui, às 3 da manhã, alguém foi lá, pegou o ratinho e olhou como o cérebro dele estava, tá? Nesse período. Tem os ratinhos que ficaram forçadamente acordados, porque esses ratinhos estavam lá naturalmente acordados no período em que eles estão acordados, mas à noite a gente foi lá e botou um brinquedinho a mais na caixinha deles. Aí eles ficam acordados porque eles vão explorar e eles vão tentar entender aquele brinquedinho. Aí
3 horas da tarde, né, um período aí equivalente àquele período que a gente tinha medido os outros ratinhos, a gente vai lá e a gente olha como está o cérebro deles. E o nosso grupo principal, já que a gente está querendo ver sono, é o grupo que dorme, né, esses ratinhos estavam acordados à noite, como naturalmente eles fazem, e durante o dia eles estavam dormindo, como naturalmente eles fazem. Só que aí eu vou lá e pego o cérebro desse ratinho dormindo e eu vejo o que está acontecendo. Bom, essas técnicas, né, elas permitem ver em vivo o que está acontecendo, mas depois que eu peguei esse cérebro e eu consigo fazer o que eu quiser com ele, eu também consigo, basicamente, mapear o padrão de conexões que tem esse ratinho. Então, eu posso, literalmente, fazer uma reconstrução em 3D desse cérebrozinho e eu consigo pegar um determinado neurônio, cada uma dessas bolinhas aqui que representa um ponto de conexão, né, a gente chama isso daqui de espinhas dendríticas, porque esse bracinho aqui é um dendrito, e aí eu consigo ver se essas espinhas dendríticas, elas basicamente estão aumentadas, diminuídas, etc. E aí eles fizeram isso para todos esses ratinhos. O que eles perceberam? Uma diminuição de 18% nessas sinapses nos ratinhos que estavam dormindo, em comparação com os ratinhos que estavam naturalmente acordados ou que estavam forçadamente acordados e que, portanto, não tinham dormido ainda. Quando eles pegam para olhar esse total de conexões e aí eles fazem uma formulação matemática para representar essas conexões, tem uma variação grande, claro, são ratinhos diferentes, né? São ratinhos que estão vivenciando experiências diferentes, mas na média, não interessa se ele está espontaneamente acordado, não interessa se ele está forçadamente acordado e, portanto, ainda não dormiu, eu tenho uma determinada quantidade de sinapses. O ratinho que dorme, ele diminuiu essa quantidade de sinapses. Para quem não lembra, né? Para quem não lembra, a hipótese desses caras lá atrás era: eu preciso do sono, se eu vivi experiências durante o dia, eu preciso reduzir as minhas sinapses para um estado basal durante o sono. Então, até aqui, o que eles estão olhando é exatamente o que eles estavam prevendo. No sono, eu vou ter uma redução na quantidade ou na capacidade dessas sinapses, basicamente porque alguma coisa importante está acontecendo durante o sono. Mas eles foram até um pouquinho mais além nesse trabalho e, essencialmente, eles perceberam que é possível fazer uma distinção entre sinapses que são naturalmente grandes e sinapses que são pequenas ou médias, e esse processo de redução, ele só acontece nas sinapses que são pequenas ou médias. Essa redução não acontece nas sinapses que são grandes, o que é um dado bastante interessante. Deixa eu dar um contexto que pode ser importante para vocês. A tendência de uma sinapse grande é ser uma sinapse que transmite informações muito fácil. A tendência de uma sinapse grande, do ponto de vista mais aplicado possível, é ser um traço de memória forte que não vai ser mais modificado. Então, talvez o que a gente possa extrair desse trabalho é que esses autores estão dizendo assim: tem 80% das nossas sinapses ao longo do sono que se modificam e tem 20% que são traços de memórias muito importantes que a gente não vai modificar mais, tá bom? O único cuidado que eu quero que vocês tenham para fazer essa extrapolação é que esses caras não estão mapeando todo o córtex cerebral. Esses caras estão mapeando uma regiãozinha única desse córtex cerebral. Então, eu posso assumir que isso aqui realmente representa memória num contexto muito mais amplo, se eu conseguir identificar que isso realmente acontece em diferentes regiões do cérebro que são importantes para a memória. Mas não é tudo isso que eles fizeram. Mas é uma extrapolação que possivelmente é possível. Bom, meio redundante isso, mas vamos lá. Deixa eu ir para as minhas conclusões, e aí talvez eu consiga deixar algumas coisas bem claras para vocês. Se a gente olhar tudo isso em conjunto, né? Traços de memória, eles são naturalmente bastante lábeis. Eu estou chamando de traço de memória, aquilo que você acabou de ouvir naquele dia, e a gente tem condições de dizer que eles vão ser transformados durante o sono. Segunda coisa, melhor evidência que a gente tem na literatura, pelo menos que eu conheço, imagino que existam outras coisas que a literatura já traga, esse processo ele deve reorganizar praticamente 80% das nossas sinapses,
o que é um valor alto. Não significa que você vai apagar tudo que você aprendeu, muito pelo contrário. Significa só que você está tentando diferenciar joio do trigo, significa que você está tentando pegar aquilo que não é importante e jogar fora, o que você almoçou segunda-feira nessa semana, e você está tentando manter aquelas coisas importantes, o que você aprendeu na segunda-feira, quando você conversou com o seu chefe, com o seu orientador, com alguém que é importante, tá? Além disso, esquecer é inevitável e ele é progressivo com o tempo. Isso vai acontecer, você vai esquecer informações se você não retomar essas informações. Um dado que não está aqui, mas talvez a gente possa defender logo mais quando a gente conversar, é que repetir o contato com a informação é extremamente importante. Qual é a informação que uma determinada pessoa sabe muito bem? Aquela informação que é parte do convívio diário da pessoa, aquilo que é hobby para ela. Se ela adora carro, ela sabe muito bem sobre carro. Se ela adora roupa, ela sabe muito bem sobre roupa. Se ela adora pessoas, ela sabe muito bem sobre pessoas. E eu posso exemplificar infinitos aqui. Se eu tenho contato repetido com informação, eu aprendo muito bem ela, porque a cada nova apresentação, eu estou refazendo a chance de formar uma memória sobre aquilo. Se eu não faço contato com a informação, e esse dado que o Radvansky traz é sempre de uma informação que eu não retomo, então a tendência é eu esquecer ao longo do tempo, eu vou esquecer ao longo do tempo. Só que esse dado, lembra que eu falei que tinha uma pegadinha? Ele é mega enganoso, porque esse gráfico aqui está numa escala logarítmica. Se você se der conta que o dia 1 está aqui, de hoje para amanhã, você jogou toda a informação fora. Quer dizer, toda não, mas você talvez chegue em 20% da informação. O que é muito, 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 muito pouco. Existe um processo muito crítico que acontece daquele P2 para o P3. Existe um processo muito crítico que acontece de 12 horas para 7 dias, que é exatamente o sono, que é exatamente esse processo de reorganização sináptica. Por que que o P2 ele é definido até 12 horas? Porque normalmente você vai ficar até umas 12 horas acordado. Claro, se você realmente acordou cedo, você vai ficar umas 16 horas acordado, mas até umas 12 horas depois você provavelmente jogou aquela informação fora e ela não estará lá novamente quando você for reacessá-la, porque você dormiu, porque você reorganizou sinapses e você só guardou a informação se ela realmente era importante para você. Então, olha só. Existem memórias que a gente lembra para toda a vida depois de um tempo, não existe? Mas o que são essas memórias? Elas são um almoço muito especial, elas são um almoço de Natal, elas são o nosso primeiro beijo, elas são um acidente grave. Eu não falei nenhuma dessas informações se elas eram boas ou ruins, aqui vocês podem classificar como vocês quiserem. Mas o que eu quero dizer é que tem alguma coisa envolvida com esse processo, né? E para quem pescou a minha referência aqui, você tem que ter uma certa idade, eu preciso que esse evento não seja neutro. Eu preciso que esse evento seja considerado ou muito bom ou muito aversivo. Se ele tiver num desses dois polos, eu vou guardar essa informação muito facilmente. Mas por que que eu vou fazer isso? Quando eu tenho um fator qualitativo envolvido, o nosso hipocampo, aquela estrutura que é mega importante para a formação das memórias, ela naturalmente vai promover repetição, e isso é um dado que também já está bem caracterizado na literatura. Se eu olhar para estímulos que são prazerosos, recompensadores, quanto mais eles forem recompensadores, mais eu vejo atividade no hipocampo logo após aquele evento ter acontecido. Aqui não é nem sono, tá? Você acabou de passar pelo evento, se ele for considerado super recompensador por você, você vai ter um maior nível de atividade no seu hipocampo, e isso é uma correlação importante, é uma correlação forte. Apesar dos nossos pontos aqui relativamente diversos, a correlação, ela é uma correlação importante. Esse trabalho versa só sobre eventos que são recompensadores, mas é muito natural entender que isso também acontece para estímulos aversivos, e, na verdade, os trabalhos que lidam com memória, eles tendem a mostrar que estímulos aversivos são mais competentes para formar memórias. E aí, do ponto de vista natural, é muito claro por que isso acontece.
Imagina que você está lá no seu ambiente natural, sem civilização, sem nada para te proteger. Se você falhar num evento aversivo, pode ser que você morra. Se você falhar num evento recompensador de encontrar água ou comida, você não vai obrigatoriamente morrer e você tem uma nova chance de tentar. Mas se você está quase caindo de um precipício, se você errar, já era e não tem o que fazer. Então, infelizmente, eventos aversivos, eles tendem a ser melhor memorizados e aí, né, tem chances da gente tentar minimizar traumas, mas isso é uma outra discussão. Bom, conclusão máxima, né? Eu não faço memórias sem que eu repita. A melhor chance de eu ter que não interferir com o processo é se eu basicamente tiver um hipocampo que vai fazer isso por mim. Mas a repetição, ela tem que ser feita por você. Se você estiver ensaiando aquela informação, repetindo aquele número de telefone para você, em sistema de curto prazo e gastando a sua atenção, não tem outra forma. Ou, se o seu hipocampo estiver fazendo essa repetição e aí você estiver sem trabalho, mas se nada disso for verdadeiro, se eu não tiver chance de usar sistemas de curto prazo que são limitados pela competência da nossa atenção, e se eu não tenho chance do meu hipocampo achar a informação super atraente e fazer a repetição por mim, eu vou ter que fazer a repetição. E o sono é extremamente importante, porque no sono eu vou reorganizar sinapses e fortalecer sinapses que sejam importantes para aquele registro e para aquela informação poder ser acessada novamente depois, tá bom? Então, não tem muitos atalhos aí. Uma das melhores coisas que eu posso fazer por vocês é dar dicas de como dormir melhor. Mas isso é um pouco limitado, na verdade, porque quando a gente pega alguns autores trazendo essas dicas, tá? E aqui eu fiz questão de deixar um vídeo mesmo. Se vocês tiverem acessado a apresentação, né, vocês conseguem usar esse link aqui para realmente ver a apresentação aí sozinha, não simplesmente pequena aqui no slide. A primeira dica que esse cara dá é... What I like to do today. Desculpa. Eu não vou passar agora, depois vocês têm a chance de assistir, tá? Primeira dica que esse cara coloca é que vocês durmam num quarto escuro e refrigerado. E aí eu falo que aqui em Prudente a gente já perdeu tudo, porque você tem que dormir num lugar refrigerado, ou você tem um ar-condicionado, ou você não vai conseguir fazer isso. Mas isso é dado científico mesmo, tá? A gente dorme melhor quando a gente está num ambiente agradável aí de 25, 23 graus, que é bem longe da nossa temperatura natural aqui, inclusive à noite, né? E um quarto escuro. Aquela melatonina que eu citei lá atrás, brevemente, que é uma outra vertente super importante quando a gente fala de sono, ela só é liberada se você estiver no escuro. E por isso, as nossas atuais telas, Netflix, luz de casa que ficam acesas até meia-noite, elas são péssimas, porque elas impactam a liberação daquele hormônio, e provavelmente a maioria de vocês conhece aquele hormônio como um hormônio que é indutor do sono, e ela é realmente um indutor de sono, e a gente não induz sono porque a gente está em lugares claros, né, artificialmente claros, que são péssimos, tá? Então, apagar luzes é importante, né? Qualquer luz, tá? Regular relógio biológico é importante, colocar luz pela manhã, porque se esse hormônio, né, responde à luz e o nosso organismo, de uma forma geral, responde à luz, eu indicar que chegou amanhã, que existe claridade, e tentar regular esse relógio biológico é extremamente importante. Às vezes as pessoas me perguntam assim, estou desorganizado, estou bagunçado, não sei o que eu faço, blá, 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 eu estou dormindo tudo que eu preciso dormir. Tá bom, você está dormindo tudo que precisa dormir, mas você está dormindo como? Tem dia que eu durmo 10 horas, tem dia que eu durmo meia-noite, tem dia que eu durmo 4, tem dia que eu durmo 11, mas eu sempre durmo 7 horas. Não é suficiente. E não é pela quantidade de horas, é realmente pelo funcionamento. Eu não posso um dia viver 10 horas, outro dia 18, outro dia 20 horas. Eu preciso ter regularidade, porque esses hormônios são marcadores reais de um período de tempo em que eu tenho que funcionar. Então, regula. Se você precisa acordar cedo, aí não vai fazer diferença para você dormir com uma janela aberta e deixar bater luz na sua cara de manhã. Dorme com a janela aberta, desliga a luz à noite e deixa seu corpo naturalmente se induzir para o sono, tá?
Outras coisas, né, são importantes. Ansiedade é um fator extremamente aversivo aí para você conseguir ter sono, então você tem que se tratar, você tem que olhar para você mesmo para que você possa, né, estar bem regulado, né? Então, né, como eu disse para vocês, isso não é uma lista extensiva. Aqui eu estou me apegando a algumas coisas que esse autor traz, mas definitivamente tem muitas coisas que podem impactar sono, mesmo aquelas que não, que às vezes a gente não está monitorando, né? Às vezes, quando eu falo sobre ansiedade ou sobre o modo que uma determinada pessoa está funcionando, é super natural que a resposta venha assim, ah, não, mas eu sempre fui assim, acelerado, agitado, etc. Sempre funcionar de um determinado jeito não significa que esse seja a melhor forma de funcionar. Então, tentar modificar essa forma de funcionamento pode ser importante para que você possa ter uma melhor qualidade de sono, uma melhor competência de atenção, uma melhor qualidade de formação de memórias, porque essas coisas elas estão todas interrelacionadas, na verdade, tá? Então, eu espero que isso possa ter acendido alguns alertas, algumas curiosidades, algumas perguntas para que a gente possa conversar. Como eu disse, não é, né, uma infinidade aí de recursos, mas é pelo menos algumas coisas para a gente começar a fomentar essa discussão e minimamente perceber como o sono pode ser importante e como a gente já sabe o impacto que isso tem para a nossa formação de memórias. Eu estou falando pouco até aqui, especificamente pensando em estudantes, né, embora isso se aplique muito a estudantes, porque eu sei que eu estou falando para professores, mas eu quero que vocês sejam divulgadores dessa informação, eu quero que vocês conversem sobre tudo isso com os seus alunos, porque isso é uma chance que o seu aluno talvez não faça ideia de como ele pode dormir melhor. Eu não quero que ninguém deixe de ir para baladas, eu não quero que ninguém deixe de fazer as coisas que gosta de fazer, mas se essas coisas que gosta de fazer envolvem ficar sem sono, deixa isso para sexta-feira, deixa isso para o sábado, deixa isso para um dia que depois você pode repor esse sono, que aí a sua qualidade de vida provavelmente vai ser melhor, tá bom? Tem uma série de referências que acompanham toda essa discussão nossa, tem alguns capítulos de livro e livros que trazem informações mais robustas desse ponto de vista, tá aí as referências para que vocês possam buscar, beleza? Muito obrigado para quem ficou até aqui e estou super à disposição para perguntas, seja agora ou seja no momento posterior. Beleza? Joia, nossa, muito, muito bom. Pessoal, vou abrir para perguntas aqui. Alguém quer mandar alguma pergunta? Fiquem à vontade para enviar aqui no chat, mas eu teria uma pergunta, professor. O que você acha que é o argumento mais convincente para que o aluno, que a gente consiga convencer o aluno, né, baseado em todas essas informações, para que ele, se ele não tiver com o sono regulado, para que ele regule o sono, na sua experiência? O que você acha que é mais convincente para o aluno? Olha, Ana, para ser muito sincero, eu não sei se eu fico tentando convencer os meus alunos sobre tudo isso, tá? Eu sempre falo sobre isso, eu sempre peço para eles experimentarem. E aí eu acho que talvez uma das coisas que mais sirva de consentimento é teste, tente, faça isso, modifique a sua rotina de vida uma semana, tente ficar uma semana acordando no mesmo horário, dormindo no mesmo horário, estudando regularmente e veja se isso faz diferença para o quanto você vai aprender e para o quanto você vai funcionar. Eu tenho algumas experiências de pessoas que não tentam ou logo abandonam e voltam para um estado de funcionamento que é muito ruim, mas eu tenho pessoas que realmente fazem isso e que depois vêm me falar, ó, eu comecei a fazer aquilo e realmente mudou da água para o vinho, né? Eu conheci uma pessoa uma vez, era um, um engenheiro de estúdio, e assim, como ele trabalhava dentro de um estúdio, como ele trabalhava mixando músicas e fazendo umas coisas que ele conseguia fazer sozinho, ele falava que ele adorava trabalhar de madrugada. Eu adoro trabalhar de madrugada, porque tá silêncio, tá tudo certo e funciona e vai. Falei, cara, mas isso não é muito produtivo, não. Isso aí, pela teoria que a gente conhece, isso aí não é o seu melhor momento produtivo. Ele falou, não, cara, mas eu não consigo, porque as coisas de dia me atrapalham, de cedo eu não funciono, tal. Eu falei, ó, testa, tenta reorganizar sua rotina, tenta dormir cedo, tenta acordar cedo, tenta fazer a rotina, tentar trabalhar de manhã e aí depois você me fala. E aí, depois de um mês, ele veio falar comigo. Ele falou, cara,
minha rotina de trabalho mudou. Eu achava que eu estava produtivo trabalhando de madrugada e eu descobri que eu não estava. Eu comecei a trabalhar de manhã, eu consegui organizar minha rotina de sono e eu percebi que eu fiquei mais criativo. Eu percebi que as coisas que eu precisava colocar lá nos projetos, elas estavam vindo com mais naturalidade, com mais funcionalidade, com mais criatividade. Falei, show, que bom que você percebeu, porque é exatamente isso aí que a gente prediz que deva acontecer. E eu tenho outra pergunta, mas pessoal, manda aqui, hein? Se tiverem perguntas, manda aqui no chat. Fiquem à vontade também para ver o microfone, caso quiserem. Eu sei que tem muita gente que toma melatonina como suplemento, né, para regular. Qual que é a sua perspectiva de efeitos curto e longo prazo de uso de melatonina? Cientificamente eu prefiro não falar muita coisa porque eu não conheço, tá? E na verdade a melatonina, o pouco que eu conheço, é uma substância que a gente testou pouco ainda. Ela é aprovada há tempos aí nos Estados Unidos, né, pelo FDA para uso. Aqui no Brasil, recentemente, parece que ela também foi liberada, mas eu não sei se tem diferenças em relação a dosagens, mas eu acho que a gente tem quase nada aí em relação a efeitos de longo prazo que tenham sido efetivamente testados, e eu acho que a gente precisa desses estudos. A primeira pergunta que eu tentaria responder, por exemplo, que é importante, é efeito de tolerância, porque para muitas moléculas artificiais que mimetizam, né, moléculas orgânicas, o que a gente sabe é que quando você começa a enfiar aquela molécula, o seu organismo faz tolerância e ele começa a responder menos. Então, qual é o risco? O risco é você ficar dependente de melatonina para dormir. E aí, a hora que você tirar a melatonina, você faz uma insônia que seja muito severa. Eu conheço pouquíssimas moléculas que não façam esse efeito de tolerância. Na verdade, o que eu sei é que tem moléculas que fazem com mais facilidade ou com menos facilidade esse efeito de tolerância. Então, na prática, ele sempre vai existir. Para fechar, assim, usar melatonina sem tentar reorganizar a rotina de sono não faz sentido. Reorganiza primeiro sua rotina de sono, tenta naturalmente resolver o problema, tira a ansiedade como um fator importante. Se nada disso der certo, usa melatonina. Mas se você reorganizar tudo isso, eu garanto que você não vai precisar de melatonina. Aqui eu fico até impressionada, porque vende até no mercado, assim, é muito à torto direito, sabe? É É, muito, muito doido. E a Jucimara tá perguntando aqui, em relação à siesta, tem mudança na aprendizagem? siesta. O cochilinho depois do almoço? Ô, Ju, vou tomar essa liberdade, tá? Ô, Ju, tem sim, tem um trabalho bem legal, foi publicado na Nature, inclusive, acho que ele é de 2013, que ele mostrou umas diferenças em relação a essa soneca, né? É, eles basicamente testaram lá uma tarefa de aprendizagem visomotora, e aí eles compararam grupos de pessoas que faziam e não faziam a soneca, né? Acho que final da manhã ou logo depois do almoço, e eles perceberam que tinha um desempenho melhor lá no grupo que fazia a soneca. Então, o dado interessante é que você precisava fazer um ciclo completo de sono, tá? Então, era uma soneca lá de pelo menos uns 45 minutos, uma hora, dependendo do sujeito. Você precisava passar por fase de sono profundo e por fase de sono REM para você ter a melhora no desempenho. Então, não dá para ser uma soneca de 15 minutos. Sonecas de 15 minutos são super importantes para a gente melhorar o estado fisiológico. Se você está destruído, mas você não pode parar de trabalhar, você está fisicamente cansado, tem vários trabalhos que mostram que você dormir 15 minutos é suficiente para você entrar em sono profundo e levantar e resolver o problema, porque você vai ter descansado em termos físicos. Mas para aprendizagem precisa de um período maior, porque algumas coisas dependem de mais tempo de reorganização, tanto em sono profundo, quanto passando lá pela fase de sono REM. Eu não entrei muito nesses detalhes, mas a gente já sabe que tem modificações sinápticas que acontecem durante a fase de sono profundo e também durante a fase de sono REM. Esse trabalho de 2003 que eu estou falando especificamente precisava de sono REM para poder formar memórias, mas essas memórias do dia a dia que a gente está conversando, elas dependem de fase de sono profundo, então são mecanismos ali em... Opa, desculpa, fechei. São mecanismos diferentes ali durante as fases de sono, tá? Maravilha. Alguma outra pergunta, pessoal?
Ok, bom, queria agradecer demais. Nossa, foi muito bom, aprendi demais. Aprendi muito, foi muito bacana. Agradecer muito ao professor Felipe. Agradecer todo mundo que esteve presente hoje. A gravação vai ficar disponível no canal do YouTube do Nufeps. Então, caso vocês queiram rever, o professor também disponibilizou os slides, né? Então, caso queiram acessar os materiais, as referências e o conteúdo inteiro vai estar em alguns dias já disponível no canal do Nufeps. Então, eu agradeço muito, espero que todo mundo tenha um ótimo restinho de noite aí. Muito obrigada pela participação. E, professor Felipe, muito, muito obrigada mesmo. Imagina, Ana, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que ajude aí muita gente e espero especialmente que a gente consiga fazer esse mais difícil que você pontuou, convencer os nossos alunos de que eles precisam disso. Mas obrigado e um abraço aí para todos. Todo mundo comentando aqui no chat, agradecendo, né? E como sempre, maravilhoso, todo mundo aqui comentando. Então, muito obrigada, pessoal. Um grande beijo, então, para todo mundo. Se cuidem. Valeu, pessoal. Até mais.